Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Sou o pastor Rogério Rodrigues, sou advogado e do escritório RG Assessoria Jurídica e estamos aí para mais uma palavra semanal com orientações para os líderes e pastores de nossa cidade. Que Deus abençoe a tua vida, pastor, pastora, líder, que os céus estejam abertos sobre a tua vida. Queridos, nessa linha que nós estamos trabalhando, com o objetivo de trazer algumas orientações, sugestões, dicas para prevenir a igreja, proteger o teu ministério, eu quero falar sobre algumas situações que realmente neste momento nós estamos vivendo em nossa nação. E aí surgem algumas dúvidas. Poxa, pastor, como é que pode, né? A gente vê aí o STF tomando algumas decisões, analisa um artigo, analisa uma lei e cada um vota de uma forma e sempre é uma confusão muito grande. Por que que isso acontece? Eu não consigo entender muito bem. Bom, eu quero trazer para você hoje, eu peço até um pouquinho da tua paciência e de uma forma assim bem simplista, bem didática, não vou pegar pesado em termos jurídicos para que você tenha uma percepção. Então eu vou pegar lá de trás, vamos fazendo algumas análises aqui, que isso vai te ajudar, pastor, pastora, a ter uma compreensão um pouco melhor do mundo jurídico, das leis, e vai poder opinar e falar com mais propriedade quanto a essas questões aí atuais. Vamos juntos? Vamos lá? Olha só, o que acontece? O ser humano, ele, há tempos atrás, né, ali vivendo em grupo, vivendo em sociedade, inevitavelmente começaram a surgir o que? Os conflitos, as brigas, as discussões, não é verdade? E aí, o que acontece? As pessoas começaram a levantar, como na própria Bíblia mostra, né, líderes, juízes para decidir as causas, ok? E a própria palavra de Deus, que é a base de todo o sistema, pode ter certeza disso, né? É o direito canônico chamado, que é a base desse nosso ordenamento jurídico hoje, é que começaram a surgir exatamente o que? As leis, as normas para regular esse ambiente, para resolver os conflitos dos grupos, das pessoas, enfim, da sociedade. Então começou-se a colocar no papel, colocar ali, registrar as leis em si, ok? Muito tempo depois, eu estou falando de uma forma bem simplista, né? Muito tempo depois, a gente chega a um momento, por exemplo, desses documentos tomarem uma forma mais contundente, que é o caso, por exemplo, da Constituição, né? O que é a Constituição? A Constituição está lá no topo do ordenamento jurídico, né? Em que todas as leis, tudo que está abaixo, né, leis, decreto, lei complementar, enfim, tudo que está abaixo da Constituição tem que estar em linha, tem que estar em concordância com os princípios da Constituição, porque a Constituição ela não traz detalhes sobre todas as situações, ela fala de uma forma um pouco genérica, apesar de que a nossa Constituição é bem prolixa, né? Tem bastantes artigos, bem extensa, mas são as leis exatamente infraconstitucionais, as leis abaixo, que vão exatamente estar norteando, trazendo mais um detalhamento de todas as coisas. Então é muito interessante a gente analisar, eu quero sugerir isso para você. Pegue a Constituição, leia a Constituição, isso vai ser muito bom para você. Eu tenho o hábito de ler a Constituição, procurando ler diariamente, né, a Bíblia e a Constituição, para a gente estar sempre atualizado nessas coisas. Eu sou pós-graduado em Direito Constitucional e é uma área realmente que eu gosto bastante. Então nós temos a nossa Constituição, eu anotei algumas coisas aqui,
para falar, para sermos assim bem rápidos e sucintos, o máximo que a gente conseguir nesse resumo, né? A nossa Constituição, por exemplo, de 88, ela é considerada uma Constituição bem cidadã, focada na dignidade da pessoa humana, ok? Então essa é uma Constituição que está vigendo no nosso país. E logo no artigo 1º diz o quê? Que todo o poder emana do povo, você conhece, né? Que exerce por meio de representantes, esse poder exercido por meio de representantes, que são o quê? A gente vota neles, a gente elege eles, ok? No parágrafo 1º aponta ali os 3 poderes, legislativo, executivo e o judiciário, ok? Eles são independentes, harmônicos entre si, o objetivo é exatamente trabalhar em sintonia, deveria ser assim, né? Em perfeita sintonia, com o objetivo do progresso do país em si. Então, nós elegemos, não podemos exercer diretamente ali esse poder que nós temos, nós elegemos os nossos deputados, os senadores, governador, presidente, que vão exatamente estar aí atuando em prol de toda a sociedade. E é dividido entre o legislativo, que cria leis, né? O executivo, que vai executar, colocar em prática. Legislativo, lá estão a Câmara, né? A Câmara entende-se ali a Câmara dos Deputados Federais, o Senado, né? Que são os senadores, os deputados federais, que estão lá para criar essas normas, essas leis para toda a nossa nação. Temos, obviamente, também os deputados estaduais, na outra esfera, na esfera municipal, são os vereadores. Então, o legislativo, para criar as leis, o executivo, presidente, governador, prefeito, né, que vai executar essas leis, eles só podem fazer aquilo estritamente que está dentro da lei, e o poder judiciário, que é exatamente que vai estar julgando todas as causas, todas as leis, e o STF, segundo o artigo 102, vai apontar que é o que está no topo aí desse ordenamento jurídico, o STF, para, como guardião da Constituição, está zelando para que ela realmente se cumpra e, havendo divergências, atue. Então, esses 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, não tem nenhum maior do que o outro, né? Eles são harmônicos entre si, e é o que diz, por exemplo, a gente pega, né, se banha aí das orientações da Constituição americana, do ordenamento americano, que é o check and balances, ou seja, freios e contrapesos, né? Então, ali trazendo equilíbrio, porque um pode estar fazendo aí uma cobertura do outro poder, ok? É o que aconteceu agora, né? Às vezes caça uma ação, uma atividade do outro, uma norma, uma lei da outra, do outro e etc. Foi o que o checkmate que, por exemplo, deu, né, o presidente Bolsonaro no próprio STF, quem diria, né? Então, isso aí mostra exatamente o poder aí de equilíbrio dos poderes executivo, legislativo e o judiciário, ok? Mas aí talvez você pergunte, né? Mas, pastor Rogério, me diz uma coisa, como é que é esse negócio dos julgamentos e, poxa, é um artigo, é uma lei, é alguma situação que é apresentada e cada um entende de uma forma, não consigo compreender isso, não é uma lei, não está ali, por que há essa situação? Aí
eu tenho que mostrar algumas coisas para você e trazer a tua compreensão. O seguinte, o que acontece, pessoal? Da mesma forma que eu, você, né, os ministros, os juízes são seres humanos, então eles vieram como nós, né, de uma educação, de um sistema religioso, sim, né? Não tem jeito. Então vamos trazer a nossa cultura, vamos trazer a nossa herança, vamos trazer aquilo que nós vivemos, aprendemos no meio que nós crescemos, inevitavelmente. Então cada um tem sua forma de ver, cada um tem a sua percepção e cada um vai ter uma leitura, uma interpretação. E ali tem a quantidade, né, de ministros que vão exatamente votar as causas que serão ali levadas, serão apresentadas. Então são 11 que vão estar se debruçando ali e opinando, trazendo a sua própria interpretação da lei, daquele caso concreto que está sendo colocado. Então é natural que existam posições divergentes, interpretações divergentes sobre a mesma lei, sobre o mesmo artigo, sobre uma determinada causa. Haverão divergências inevitavelmente. Da mesma forma que no nosso meio, por exemplo, né? Tem os que creem no batismo com o Espírito Santo, outros não creem. Então são os pentecostais, os tradicionais, mas não usam a mesma Bíblia, usam, mas a interpretação não é diferente, pessoal, né? Quanto aos ministérios, aos dons, uns acreditam, outros não acreditam. Ah, não, isso só aconteceu naquela época, não é para a nossa época. Predestinação, uns acreditam, outros não acreditam. Alguns não falam até, temos que atualizar a Bíblia. Essa é a questão, né? Então, no meio jurídico, na década, por exemplo, de 90, começou a surgir um movimento denominado neoconstitucionalismo ou pós-positivismo. O que é isso? É uma análise atualizada, uma nova roupagem, é o mesmo texto, né? É o mesmo texto, só que uma interpretação atualizada, uma interpretação renovada daquele artigo, daquela lei. Então, um dos grandes autores nessa área do neoconstitucionalismo é o ministro do STF, né, Luiz Barroso, que tem livros sobre o assunto, é um grande defensor dessa visão neoconstitucionalista. Então, a gente observa exatamente isso acontecendo. Nós também, trazendo agora um exemplo para o nosso meio, o nosso nicho evangélico. A gente não olha para um texto bíblico, por exemplo, e diz o seguinte, olha, aquele que é positivista, só para você entender, né, vai falar, é errado dizer eu aceito, quem quer aceitar Jesus, é errado dizer, porque a Bíblia não fala, quem quer aceitar Jesus, Jesus é que nos aceita. Então positivista bate e fala está errado, porque a Bíblia está escrito ali. Então esse é um positivista que olha de acordo com o texto, faz a sua interpretação, a sua exegese, né, de acordo ali com o texto. O que a Bíblia diz? A Bíblia fala o quê? Que Deus criou o homem e a mulher, uma só carne, está escrito lá, não é isso? E o que Deus juntou, não separe o homem. A Bíblia aponta claramente que o adultério é pecado, não é isso? Que um novo casamento, a Bíblia fala que é adultério, está lá, está claro. Salvo a exceção, né, viúva, aí está liberado para casar. É o que está ali, não é verdade? É o que o texto traz, literalmente é o que o texto traz. Mas e aí? A gente não aceita nas nossas igrejas hoje, né, casais que estão no segundo, no terceiro casamento? Por quê? E são batizados, e são
participam da ceia, né? E é uma visão o quê? Mais liberal, uma visão mais aberta do próprio texto. Entende? Então, da mesma forma, isso acontece também aí nas leis. O Código Penal é antigo, de 41, o Código Civil passou até por uma reforma há pouco tempo, né? E a Constituição de 88. Então, o mundo está avançando muito rápido. Então, as leis, os entendimentos estão sendo mais progressistas também. Você entende? Porque essa situação toda que nós estamos vivendo, né? E aí, o que diz, por exemplo, a Constituição sobre o casamento, sobre família, no artigo 226, se eu não me engano, né, da nossa Constituição, traz que a família é a base da sociedade. E ela é formada de quem? Homem e mulher, está lá. Da união estável, né, entre homem e mulher. E os direitos e deveres, né, do homem e da mulher. Ou seja, está explícito ali, está positivado, está no papel, é homem e mulher. Mas aí vem o próprio STF, que vai dar uma nova leitura, e alegando que hoje há uma pluralidade de formas de família, quando se diz homem e mulher, não apenas questão de sexo, mas aí aquela situação que a gente sabe, questão de gênero, e apareceram outros tipos de família. Olha só. Então, é o que? Uma visão atualizada, vamos dizer assim, para se adequar aos novos tempos. Então, filhos, o que acontece? Hoje, as decisões da Corte Maior, né, do STF, né, são dos ministros que estão alinhados a essa mentalidade constitucional, pós-positivista, tá bom? Bom, eu espero ter passado aí essas informações para você e você possa ter tido assim uma percepção um pouquinho melhor do sistema em si. Eu procurei ser sucinto e falar numa linguagem bem acessível para todos, né? E que você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, nós possamos estar orando, né? Orando pela nossa nação, para que Deus dê sabedoria, dê graça, e nós possamos declarar que a nossa nação é do Senhor Jesus, que nós tenhamos sim uma direção sábia, um povo abençoado por Deus, porque o nosso país é do Senhor Jesus Cristo. Não podemos deixar de orar pelas nossas autoridades e que esses juízes também sejam realmente fiéis e tementes a Deus. Vamos crer nisso, que aconteça assim um dia. Beijo no coração, queridos. Deus abençoe. Graça e paz.